Como você se sente hoje se você está hipertensa e toma um remédio para pressão, se você está diabética e toma um remédio para diabetes, se você está com colesterol alto e toma um remédio para colesterol, se isso aqui de maneira direta. Se você foi diagnosticada com síndrome metabólica, que é uma associação de aumento da circunferência abdominal, junto com a pressão arterial, junto com o aumento de colesterol, junto com o aumento de triglicerídeos, pré-diabéticas, o seu médico disse, você tem síndrome metabólica. Como você se sente? Porque qual é o resultado disso tudo? O resultado disso tudo é uma gama de remédios que você pode estar tomando para tentar sanar a consequência e não atuando na causa. Porque a causa agora você já sabe. Qual o problema de remédios? Primeiro, o custo. Segundo, você tem que estar indo em profissionais para ver se está tudo bem. Terceiro, eles não tratam a causa, eles tratam só a consequência. E muitas vezes o seu médico tem que associar remédios ou aumentar a dose. E quarto, os efeitos colaterais de remédios. E por que eu falo de efeitos colaterais? E um remédio muito usado hoje, nessa questão do colesterol, o médico não te dá, infelizmente, nem a oportunidade de, olhando para o que está levando você a ter o problema, para que você atue na causa e espere ver o quanto você melhora da consequência, o que acontece hoje com a grande maioria das mulheres, por exemplo, que estão com colesterol aumentado. Isso é bem frequente. Eu tenho certeza que a grande maioria aqui, se está acima do peso, se está com a barriga da menopausa, tem juntamente colesterol alto, juntamente ou pré-diabetes ou resistência à insulina. Nem estou falando da sua pressão arterial. Por que eu foco na questão do colesterol? Qual é o resultado de você estar com colesterol alto nessa fase da menopausa e do climatério? O que o seu médico fez, o que a grande maioria faz? É fácil. Você recebe a prescrição de uma estatina. Lembra que eu falei que ontem eu atendi uma paciente que a mãe teve problema? Dito e feito. Qual foi a história natural dela? O colesterol dela alto, o médico deu um remédio para o colesterol e o que aconteceu com ela? Ela simplesmente saiu de casa, foi fazer as coisas dela, sabia que ela tinha uma casa e ela deletou, a mente dela não conseguia lembrar o caminho de volta para casa. E por quê? Aí ela parou no posto, ligou para o marido, disse, eu não sei voltar para a nossa casa. Muito interessante isso. O que aconteceu com ela? Ela teve um dos efeitos colaterais das estatinas, que é afetar a memória. E dela foi só uma memória transitória. Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem um livro chamado Lipitor. Para quem toma ou já tomou, sabe que Lipitor é um dos remédios para baixar o colesterol. E é de uma história muito similar de um astronauta que recebeu a prescrição de Lipitor, fez uma amnésia, não conseguiu voltar para a casa dele, até ele recuperar, foi ao médico, disse, eu tive uma amnésia, que é a perda da memória. O médico disse, não tem nada a ver, coisa da sua cabeça. Ele voltou a tomar novamente, teve outra, e ele resolveu se dedicar e pesquisar o tema para saber o que tinha acontecido. Ele escreveu esse livro, Lipitor, o ladrão de memória. Por que eu estou citando isso para você? E eu não estou falando aqui que nem eu e nenhuma de vocês tem que não tomar remédio ou que tem que deixar de tomar o remédio. O que você tem que entender é que o remédio ele pode entrar e entra como tratamento para determinadas situações e está tudo certo. O problema é o remédio virar a famosa festa do caqui. O que é a festa do caqui? Peraí, só um pouquinho. Quando eu clico aqui, eu já entendi agora. Quando eu clico aqui para... Peraí, só um pouquinho, Rainha. Que entrou aqui um comentário, tá? Já entendi agora, como quando entra o comentário. Eu clico aqui porque apaga a minha tela e aí aparece algum comentário. O que é a festa do caqui? A festa do caqui é
Todas nós tendemos a ter o quê? A alteração no colesterol. E até porque, algo que eu não falei para vocês, quem é o precursor da formação de hormônios? O colesterol. O colesterol é uma molécula que o nosso corpo usa para produzir os hormônios esteroidais. Então, na menopausa, como despenca a produção dos nossos hormônios esteroidais, e eu estou falando aqui para vocês de estrogênios, mas tem outros, a progesterona, a testosterona, o DEA, todos esses hormônios esteroidais cai porque a célula não produz o que o corpo faz. Aumenta a produção de colesterol. Para quê? Para dar mais substrato para que seja produzido os hormônios. Da mesma forma, quando você vive e vem em situação de estresse, desde mais jovens, é uma das causas do colesterol aumentar. Por quê? Porque o teu corpo está buscando compensar a produção. Então, primeiro tem que entender o porquê que o colesterol está aumentando. Qual que é a grande questão que eu estou falando para você, de você receber um remédio, uma estatina? Você receber um remédio sem critério. Então, é importante você ter em mente, não é tomar ou não tomar. É precisa tomar com critério quais os fatores de risco que você tem associados. Não é só porque você entrou na menopausa, o teu colesterol passou de 100, o LDL, que é considerado colesterol ruim, mas trazendo para a consciência, para a sua consciência e de todas vocês, que não é todo o LDL que é ruim, tem subtipos de colesterol ruim, e dentre esses subtipos tem 11 subtipos, e desses 11 subtipos, 8 são bonzinhos. Olha que interessante. Então, não é tomar ou não tomar, é saber que você pode estar tomando um remédio que está te trazendo efeito colateral. E isso, o que é que os estudos mostram que é importante você saber isso? Que mesmo você tomando remédio para colesterol, estando com colesterol baixo, baixa o colesterol, baixa, porque bloqueia a síntese do colesterol no teu fígado. Mas isso não reduz a morbidade e a mortalidade. O que é isso? Isso não faz com que nós tenhamos menos infarto e menos AVC. E é o que eu coloquei para você e agora eu quero enfatizar. Qual o nosso risco, o meu, o seu, de todas nós, quando nós entramos na menopausa? O risco da mulher nessa fase, comparando com o do homem, que continua a produção de testosterona, mas só que numa redução do envelhecimento, o nosso risco, se você não tratar, se você não se cuidar, aumenta em 50%. Isso é muito importante, Rainha. Então, se você não sabe disso, o que acontece? A vida segue, você não sabe o quanto você está exposta e ninguém nunca te falou, ninguém nunca te mostrou, ninguém nunca te trouxe clareza, talvez até o médico, o seu clínico, o seu cardiologista não fez essa relação para a menopausa, que quando nós chegamos na fase da menopausa, antes da menopausa, o nosso risco é menor que o dos homens. Homem infarta mais de uma mulher numa fase mais jovem. Quando vem a menopausa, o nosso risco aumenta consideravelmente. E todas essas situações que eu citei agora, pouco se fala. Pouco se fala e muitas vezes você está aí acreditando que é assim mesmo, que é da menopausa, que é do envelhecimento, tomando seu remédio para pressão, tomando seu remédio para colesterol, e isso não está mudando o seu risco. Por quê? Porque você não está atuando nas bases.